Opa, então, nesse vídeo a gente vai fazer uma questão de uma força em 3 dimensões, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que é tão difícil desenhar uma força em 3 dimensões, um vetor em 3 dimensões, tá? A questão ela diz o seguinte, ó: determine as componentes x, y e z da força 100 newtons. Então, bora anotar aqui, ó. 100 newtons é a nossa força que passa pela origem e pelo ponto 2, x é igual a 2, y é menos 4 e z é igual a 1, tá? Por que é difícil desenhar isso daqui? E eu não quero que você desenhe isso quando você for da sua prova, enfim. Porque é o seguinte, ó. O eixo Z, ele é um eixo que não dá para desenhar no plano, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui é o Z positivo. O X, a gente coloca mais ou menos aqui assim. Eu não sei porque eu me afastei um pouco da régua. E o Y para cá. Beleza? Você vai ver que eu vou perder muito tempo tentando desenhar isso aqui, mas como o intuito do vídeo é ser explicativo, acho que vai servir. Então bora lá, ó. O X está no 2. Vou botar que aqui é 2, tá? O Y está em menos 4, então ele vai para trás, né? Então vou colocar aqui o menos 4 está aqui. E o Z está em 1. Então o que acontece? Você vai desenhar um ponto que sai da origem e vai para menos 1. Ou que vai para esse ponto 2, menos 4 e 1. Só que você tem que fazer ele um pouco elevado. Então você tem que supor que se aqui está o 2, você sobe aqui a mesma distância do 2 aqui. Então ele vai estar mais ou menos aqui, né? Esse ponto aqui é o que? Esse ponto aqui é 2 no eixo X, 0 no eixo Y. Por que 0 no eixo Y? Ó, eu não mexi nada, tá? E 1 no eixo Z. É esse ponto aqui, tá? Agora tá aqui o menos 4. Eu tenho que subir a mesma distância aqui. Qual que é esse ponto aqui? Esse ponto é 2... Oh, perdão, a gente não mexeu no X, né? Esse ponto aqui, ele é 0 no X, menos 4 no Y e 1 no Z. Aí sim, nesse ponto aqui que você vai fazer uma seta da força. Olha como fica completamente estranho. Isso daqui seria a representação de uma força, de uma força tridimensional em um plano. Então não dá para tentar você explicar a terceira dimensão na segunda dimensão, certo? Isso daí envolve física quântica, já vai para um outro ramo. Isso é porque que a gente aqui na terceira dimensão não consegue explicar de fato a quarta, mas a nossa intenção nesse vídeo aqui é ser um vídeo de nível médio aqui, né? Então bora continuar o vídeo aqui e responder essa questão. A questão pede: exprima o vetor em formas, em termos dos vetores unitários I, J e K. Então o que ele quer? Ele quer saber quanto de força está sendo exercido em X, que é o nosso I, né? Quanto de força em Y, que é o nosso J, e quanto de força em Z, que é o nosso K. Beleza? Como que a gente faz isso se a gente não sabe os ângulos? Simples, a gente sabe os pontos no eixo X, Y e Z. E com isso a gente consegue saber o cosseno. Lembra o seguinte, ó, cosseno, a gente já falou isso em outro vídeo, que é só K toa. Nesse caso aqui a gente vai utilizar essa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, a gente sabe que
A hipotenusa tem um teorema de Pitágoras por trás, que é o quê? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos lados. Tá muito difícil aqui. Bora explicar aqui em números que você vai entender melhor. Olha, cosseno de qual ângulo? Primeiro, bora saber o cosseno de x, do ângulo x, certo? Ele vai ser igual a 2, que é o nosso cateto adjacente, é o 2 que a questão deu, né? O ponto no eixo x, dividido pela raiz quadrada. No caso, aqui seria dividido pela hipotenusa. Só que a nossa hipotenusa, você lembra que quando a gente coloca a resultante, r ao quadrado é igual a p ao quadrado mais q ao quadrado menos 2 vezes p vezes q vezes o cosseno do ângulo. Só que note o seguinte, aqui a gente só está analisando o eixo x. E se a gente está analisando o eixo x, vai ter um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Então vai cortar. Vai ficar só a soma dos lados a soma dos lados ao quadrado. Só que depois, para você tirar o r ao quadrado, você só precisa passar a raiz. Então fica isso daqui. Certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer direto. Esse R é a nossa hipotenusa, é a resultante, se a gente tem uma força para cá e uma força para cá, note que fechando esse triângulo aqui, a gente tem a resultante, tá? E essa resultante é a própria hipotenusa. Então, a gente pode utilizar R aqui. E se R é a raiz quadrada da soma ao quadrado dos termos, a gente pode colocar aqui 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 16 dá 20. Mais 1, 21. Então, o cosseno do ângulo x em x é igual a 2 sobre a raiz de 21. Bora usar a calculadora aqui para isso, né? 2 dividido pela raiz de 21 é igual a 0,436. Vou botar aqui 0,436. Beleza? Bom, não precisamos descobrir o ângulo. Note que a gente quer apenas as forças. E a gente sabe que essas forças aqui, a gente só precisa aplicar a força principal vezes o cosseno do ângulo dela. E o cosseno do ângulo a gente já sabe. Então, fx vai ser a nossa primeira que a gente já descobriu. 100 vezes 0,436. Perfeito. A gente agora vai só repetir isso daqui para todas as outras, para a gente aprender, né, esse tipo de questão aqui. Bora lá, ó. Cosseno do ângulo em y vai ser o quê? Vai ser o ângulo de y, que é menos 4, dividido pela mesma hipotenusa, que é raiz de 21. A gente não precisa fazer de novo, né? A gente não é retardado que quer fazer a questão toda vez igual, que quer repetir, soma, dividido pela raiz de 21, dá igual a menos 0,8728. Então vou colocar 8723, né? 873, perdão. Menos 0,873. E o cosseno do ângulo em Z vai ser igual a 1 sobre raiz de 21.
Isso daqui vai ser igual a 1 dividido pela raiz de 21, 0,218. 0,218. Bom, se multiplicar por 100, é só você trazer a vírgula duas casas para a direita, correto? Então o que que acontece? 100 vezes 0,436, que é o nosso cosseno do ângulo. Lembrando que, deixa eu explicar isso aqui para não ficar difícil aqui. Fx, Fy e Fz é igual a F quanto? F1. Essa é a nossa força principal aqui, tá? F vezes cosseno do ângulo em x, porque aqui a gente quer x. Quem é Fy? F vezes cosseno do ângulo em y. E o Fz é o F vezes o cosseno do ângulo em z, certo? Então o que a gente vai fazer aqui é só multiplicar isso. Bom, 100 vezes 0,436 dá 43,6. Lembra que ele quer com o vetor unitário. Então aqui no caso é i, certo? Quem é Fy? 100 vezes 0,873. Então 87,3 J. E Fz é 21,8 K. Beleza? Bom, tá aí respondida a nossa questão de tridimensional, né? Vetor tridimensional, força tridimensional. Então, bom, é uma questão simples, mas que exige um pouco de cuidado para você não errar esse tipo de questão. Cuidado na hora das somas, cuidado aqui na hora de usar cosseno ou seno ou tangente para não confundir tudo. E é isso, beleza? Até o próximo vídeo.